Cá vamos nós para mais uma aula. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritav Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambha Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham. Então vamos para o Shloka 4. Repitam depois de mim. Labdhva kathanchid narajanma durlabham Labdhva kathanchid narajanma durlabham Tatrapi pumstvam shruti paradarshanam Tatrapi pumstvam Shruti Paradarshanam Yastvatma Muktau Nayate Tamudadhihi Yastvatma Muktau Nayate Tamudadhihi Sahyatmaha Swam Vinihantya Sadgrahat Sahyatmaha Swam Vinihantya Sadgrahat. O verso anterior tinha dito Durlabam Trayameva Itata. Estes três são de facto raros, difíceis de encontrar. Manushyatvam, que é nascer como humano. Mumukshutvam, nascendo humano, tendo um apreço, um desejo grande pela libertação. Mumukshutvam, chama-se isso, Tivra, Mumukshutvam, aquele desejo, eu quero a libertação. Né? E depois, finalmente, e muito importante, Mahatma Samshrayaha, ele usa outra palavra, não é? Ele usa a palavra Mahapurusham Shrayaha. Mahatma, Mahapurusha é a mesma coisa. Que é ter um guru que nos ensina. E melhor é esse guru se ele tiver uma estrutura à volta dele que ajude toda a comunidade, toda a família, todos os discípulos, estudantes, etc., a entrarem nessa viagem que é a viagem do autoconhecimento. Não é? E até isso também é raro.
não é? Normalmente as pessoas fogem à chatice de criar um instituto, não é? Criar um instituto é uma dor de cabeça. As pessoas pensam que é fácil, mas não é. É uma dor de cabeça. Então tem que haver uma vontade muito grande por parte da pessoa para a coisa ir para a frente. E então, essa é outra grande bênção, que é podermos ter alguém à nossa frente que tem uma estrutura montada para que o autoconhecimento aconteça nas várias e com as várias disciplinas que são importantes, não é? E isso nós vimos, não é? Esse era o Sankalpa do Swami Chinmayananda, não é? Foi o Sankalpa dele, não é? Chinmaya Mission. E depois, não é? O Arsha Vidya, essa tradição, que é a tradição que o nosso querido Swami Dayananda iniciou. Ele treinou muitas pessoas para poderem, então, cada uma delas, se desejarem, criar uma estrutura para que o ensino seja possível, não é? Então, para que as pessoas possam ouvir e entendam que ali, de facto, estão abrigadas e que podem receber este ensinamento. E depois, numa linguagem agora um pouco crítica, que é comum no Shastra, o criticismo é chamado Ninda, não é? Porque às vezes é necessário o professor mostrar certos aspectos que são prejudiciais, coisas que não interessa ter. E isso, indiretamente ou diretamente, realça as características que são importantes ter. Então, o criticismo e a glorificação são ambas são métodos usados dentro do Shastra e pelos nossos acharyas para realçar e apontar aquilo que é realmente importante, não é? E agora, neste verso, não é, temos precisamente Ninda, esse criticismo. Então, o verso está na forma do criticismo. E diz assim, Labdhva, já tínhamos começado a ver na outra aula, Labdhva, tendo ganho, não é, ganhando, Katanchit, não sabendo muito bem como, fruto do karma. Gahana karma no gati. Esta era a frase na aula passada que eu queria dizer. Gahana significa profundo, inescrutável, muito difícil de entender os meandros. E o karma é assim, é muito difícil de entender os meandros. Não é? O karma é inaferível. Significa que ninguém pode aferir o karma. A lei do karma é inaferível. Só há uma forma de nós, seres humanos, ganharmos acesso da lei do karma. Se quer da existência dessa lei através do Veda. De outra forma, é impossível estabelecer uma conexão com o que eu fiz, sei lá, há 10 anos atrás, ou há 10 vidas atrás, e com o que me está a acontecer agora. A lei diz isso, mas é impossível aferir. Então, o karma é inaferível. Nunca ninguém viu o mérito espiritual, não é? Fechar os olhos, este é o meu mérito espiritual, está aqui, é comensurável, não. Então é inaferível, é uma lei. É uma lei que é revelada e a pessoa tem shraddha nessa lei, tem confiança, crê que essa lei é assim que funciona. Não é? E a lógica aponta mais para a existência e a efetividade dessa lei do que para o contrário. Está bem? E então, Labdhva, não sabendo muito bem como a pessoa nasce humana. Nara Janma Durlabham. Nara é homem, Janma é nascimento. Nascimento como homem. Nara Rupena Janma. Nascimento como homem. E Durlabham, que é raro. É uma joia, é uma pérola nascer como humano. Já vimos porquê. Tatra, e nesse nascimento, Tatra significa nesse nascimento. Nara Janmani, ou Janmane. Nesse nascimento, até a pessoa tem o que é pumstuam, essa coragem para seguir em frente com o caminho espiritual. Essa força, essa determinação de eu quero moksha. O que é que eu preciso para moksha? Então vamos lá em frente. Não é? Então ela tem isso, tem essa coragem. E Shruti para Darshanam. A pessoa tem a visão, Darshanam é a visão. Visão para, do outro lado. Para é o outro lado, da margem. Do Shruti. Qual é o outro lado do Shruti? É Vedanta, é o fim. Não é? Então esta pessoa sabe da existência de Vedanta, talvez até já tenha ido um pouquinho no Vedanta, porém, Yaha tu, lá no próximo verso, Yaha tu, porém. Essa pessoa, que obviamente já se dedicou ao Karma Kanda, à porção do Veda dedicada aos rituais, né? Então não é uma pessoa desinformada, é uma pessoa informada, até pode ser um erudito, alguém que estude bastante. E essa pessoa, tu, Nayateta, não se esforça.
essa pessoa não vai esforçar-se para que Atma Mukti, para a sua própria libertação. Atma é sua. Aqui é um pronome reflexivo. Mukti é libertação. Ela não se esforça no sentido da sua própria libertação. Nayateta. Nayatnam kuryat. Ela não faz o que é necessário fazer para a sua libertação. Não faz. E como é que essa pessoa é chamada aqui? Murdha-dhihi. Murdha-dhihi. Aquela pessoa cujo intelecto está iludido, está confundido. Murdha significa iludido, confuso, perdido. Tá? E então é muito comum. É muito comum, até nas pessoas que gostam de saber coisas. Não é? Eu gosto de saber coisas. Saber coisas é ótimo. Mas essas pessoas que me dizem assim, eu gosto de saber coisas, sabem um bocadinho ali, depois outro bocadinho ali, depois outro bocadinho ali, depois outro bocadinho ali, e mais um bocadinho ali. E quando chegam àquele bocadinho dali, já esqueceram aquele bocadinho dali, depois há uma confusão, fazem de tudo um bocadinho, mas não sabem nada assim profundamente. Isso é um problema no processo de crescimento espiritual. Kasmat, porquê? Porque a moksha, a libertação, é como furar fazer um furo cartesiano. Estão a ver? Uma vez que a pessoa decida é aqui, a pessoa tem que acabar até encontrar água. Não pode agora a meio só porque... mas afinal é ali. E depois muda e decide. E depois, passado um bocado, no segundo furo também decide. Não, mas agora é ali. Estão a ver? O esforço que foi usado para o segundo e para o terceiro furo tinha permitido que o primeiro furo chegasse à água. Estão a entender? E isto acontece muito. As pessoas entram num estudo profundo e depois o subconsciente começa a vir. E nos relacionamentos também é igual isso, que é quando chegou a hora de realmente abraçar o compromisso, dá um medo terrível. E as pessoas fogem a 7 pés, não é? E querem mudar. Porque acham que a mudança, não é, vai trazer novidade, vai trazer... Às vezes a mudança é necessária, mas são outros exemplos diferentes. Aqui é necessário perseverar, continuar com essa busca. E ir fundo. Ir fundo significa levar a prática pessoal a outro nível. O mantra, a relação consigo mesmo, a relação com os demais, o Karma Yoga, chama-se isso Karma Yoga. Depois, o estudo, a vontade de permanecer mais e mais com o contexto do Vedanta, tudo isso tem que ser muito bem alimentado pela pessoa. Então esta pessoa, Murari, ela está iludida. O que é que ela pode pensar? Qual é uma das ilusões? O Vedanta não é a solução. Não, nós devemos é fazer rituais, muitos rituais. Porque os rituais purificam. E se nós purificarmos o nosso karma, então as coisas boas vão acontecer. Qual é o problema deste raciocínio? É que a purificação é necessária. Nós vamos ver nos versos que vêm a seguir. Só que não é o meio direto para a libertação. A purificação é um pré-requisito para o Vedanta. E o Vedanta é o meio direto para a remoção da ignorância, que é onde reside o problema do samsara. A causa do sofrimento é a ignorância. Então a pessoa deve se equipar o melhor possível para depois, estando muito bem equipada cognitivamente, emocionalmente, criar uma estrutura interna que seja propícia ao estudo efetivo do Vedanta. Nessa altura, então, o Vedanta é efetivo. Então, a pessoa que não se iluda, não é? A pessoa também pode estar iludida com que fazer muitos rituais para que, depois da morte, poder experienciar mundos nos quais as experiências são mais agradáveis, são melhores. Na esperança de que isso seja o fim da jornada, mas não é. O mesmo karma que os leva até esses lugares esgota-se, tal como o karma que nos pôs aqui também se esgota. E depois deles saírem desses lugares, sabe Deus por onde eles vão. Então esse também não é o caminho. O caminho é
que é o caminho do autoconhecimento. Todos os outros caminhos, eventualmente, podem dar ao autoconhecimento, mas autoconhecimento é a única coisa que resolve. Exatamente como num templo, ao estilo do sul da Índia, nós temos o Garbhagriha, que é o sanctum, onde está lá realmente a Murti. Só tem uma entrada para a deidade, só tem uma frente, não tem mais. Para ir para o templo, eu posso escolher o caminho que eu quiser. Posso escolher. Eu posso ir para Arunachala, que é lá no sul da Índia, e escolher o caminho que eu quiser, dar as voltas que eu quiser. Mas lá para ver o Shiva Linga, em Arunachala, só há uma portinha. Não há mais outra. Só há uma forma. E isso é uma alegoria para nós entendermos. Todos os caminhos vão dar a Roma. Isso é aquilo que é chamado pensamento de pijama. Pensamento de pijama não serve no Vedanta, que é aquele pensamento largo. Como é que é o pijama? O pijama é largo, cabem 3 ou 4 lá dentro. Opiniões, toda a gente tem as suas. Temos de ter clareza. Toda a gente tem direito às opiniões. Ok, nós ouvimos, podemos optar por contrariar ou não, ou até concordamos. Mas, quanto a este facto, que a ignorância só é removida pelo conhecimento, quanto a isto, pensamento de pijama não ajuda. Temos que ser muito fortes nesta convicção e ir em frente. É fruto da força desta convicção que o Vedanta cresce dentro da pessoa. E então, esta pessoa está iludida por tudo e mais alguma coisa. E o que é que acontece a essa pessoa? De facto, ela é Atmaha, um adjetivo para a pessoa. Atmaha, ha, vem da raiz verbal han, destruir. Então, Atmanam Hanti iti Atmaha, aquela que se destrói ela mesma. Swam, ela própria, Vini Hanti, destrói-se. Então, ela suicida-se porque ela se destrói a ela mesma. Qual é a causa disto? Asad Grahat. Graha significa a pessoa agarrar-se. Na astrologia védica, Graha é um planeta. Porquê? Graha. Porque apanha a pessoa. Não é que o planeta apanha pessoas, esqueçam isso. Os planetas são indicadores kármicos. E o karma vai ter com a pessoa onde a pessoa estiver. Ponto final, parágrafo. A pessoa pode esconder-se num buraco qualquer. O karma vai lá. Tá? Pronto, o que é que a pessoa fuja neste universo? O karma vai lá bater à porta. Não há forma, olha, trus, quem é o karma? Pumba, cai-te em cima. Pode ser bom, pode ser mau. Os planetas, o que é que são? Indicadores kármicos. Nós temos muitos karmas. Cada planeta alude a certo tipo de karmas. Tá? Então nós não temos de ter medo dos planetas. Isso é uma coisa que temos que entender. Temos sim que respeitar a nossa bagagem kármica. E entender que às vezes é preciso soltar a mochila, soltar alguns pesos, sabem? Soltar algumas coisas. Como é que nós soltamos? Nós, na realidade, não soltamos. Nós, ao fazer outros karmas, é como se estivéssemos submersos na água, cheios de pesos, e não conseguimos vir acima, respirar. Então, o que é que nós fazemos? Nós enchemos uns balões com ar, e esses balões vão contrariar o peso dos outros karmas. Vão contrabalançar, fazer um efeito contrário. Então, quando nós fazemos, por exemplo, mantra para Saturno, para Arahu, seja para quem for, nós estamos a criar uma contraforça a esse karma que nós fizemos lá naquela altura, ninguém sabe Deus, ou sabe só Deus quando. Para quê? Para que possamos criar um para-choques. Essa coisa de destruir o karma só é destruído com o conhecimento. Feito, está lá, numa semente. Não podemos simplesmente apagá-lo. Não existe isso. Existe sim criar uma força oposta. Estão a ver? Criar uma força oposta. E esse é o nosso dever. Então o astrólogo vai dizer, temos aqui um trânsito complicado. Marte juntou-se com Saturno e com Rahu e está aqui um problema. Então, o que é que podemos fazer para resolver isso? Ok, vamos tentar aliviar um bocadinho essa tensão gerada pelo karma. Tá? E então, Graha, foi assim que eu conheci. Graha é um planeta, Graha. Então, porque ele agarra a pessoa, é o karma que agarra. Graha significa a pessoa agarrar-se a alguma coisa. Aqui é Asat, a falsidade. A pessoa agarra-se à falsidade, à ilusão.
Asat é o mundo, que é Mithya. Então a pessoa vai pensar que este lindo mundo vai dar segurança eterna, dinheiro eterno, amor eterno, paz eterna, felicidade eterna. Não é? E não vai. Já vimos que não vai. É uma estupidez pensar assim. O mundo é instável por natureza. O mundo é mudança. A própria palavra Jagat diz isso mesmo. Gacchati, Gacchati iti Jagat. O mundo é aquilo que vai. Se vai, não é o mesmo. É um fluxo inconstante. Então, esperar constância de algo que é, por natureza, inconstante, é inconstância. Tá? Então, a pessoa tem que ser constante no pensamento de que não pode esperar constância de algo que é inconstante. Está a ver? E isso é ficar liberto da confusão. Se a pessoa continuar a esperar que as relações, sejam elas quais forem, profissionais, vão dar a segurança, a felicidade, etc., isso tudo que nós já vimos muitas vezes, isso é um pensamento errado. O karma é finito, logo o resultado é finito, logo não dá a infinitude que todos procuramos, que é a verdadeira natureza da pessoa. Então isto é uma crítica muito subtil do autor ao Karma Kanda e ao limite. Karma Kanda é a porção dos Vedas dedicada à ritualística. Então, o limite da ritualística é este. As pessoas, se ficarem agarradas ao punyam e ao papa e às ações, as pessoas vão ficar mergulhadas no samsara. Então, essa pessoa tem que desenvolver viveka, não é? Outra forma de vermos isto é a avidya. A avidya é a projeção que nós fazemos, dando realidade ao mundo. Não, este mundo é real. Punyam é real. Eu vou fazer rituais e vou para outro mundo. Esse mundo é real. E isto é que é real. Não existe verdadeiramente libertação pelo autoconhecimento. Isto é um pensamento errado, não é? Então, fruto dessa ignorância, nascem todos os problemas. Tá? Então, esta pessoa é uma pessoa que se destrói ela mesma. O que é esta destruição própria? Não é que a pessoa em vida se destrua. Também pode acontecer o suicídio, não é? Não, é que a pessoa perpetua o samsara. E ao perpetuar o samsara, obviamente vai morrer ignorante, então já destruiu essa vida. Destruiu a hipótese que tinha de libertação. Vai nascer, sabe lá Deus, como um sapito, uma lesma, um caracol, uma alface. Sabemos lá o que é que a pessoa vai nascer. Não sabemos, é que ninguém pode dizer nada acerca disso. E isso é destruir a oportunidade da libertação, estão a ver? Então é isso que é dito, a pessoa destrói-se ela mesma, destrói o ganho do Atma. Não é? E agora, na próxima estrofe, não é? O autor ele vai enfatizar de novo o mesmo problema e usa o mesmo estilo de comunicação, que é ninda, o criticismo. Tá? Então vamos ler. Itah kon vasti mudhatma Itah kon vasti mudhatma. Outra vez. Itah kon vasti mudhatma Yastu swarte pramadyati Yastu swarte pramadyati Durlabham manusham deham Durlabham manusham deham Prapya tatrapi paurusham Prapya tatrapi paurusham. Então a palavra Durlabham já apareceu várias vezes, não é? Que significa raro, é difícil, não é? Então, e agora o autor faz uma pergunta, ele diz assim, Kaha asti, nu, kaha no asti, existe de facto alguém, mudhatma, yaha mudhatma, mais tolo, cuja mente é mais tolo, atma aqui é tolo, mura significa iludido, então existe alguém mais iludido, alguém mais enganado, yaha tu, itaha, do que esse tolo,
Como é que é esse tolo? Prápia, tendo ganho lá na segunda linha, o que é Durlabham, Manusham Deham. Deham, um corpo. Deha é corpo. Manusham, humano, que é Durlabham, tão raro de ganhar. E o que é que essa pessoa fez? Swarte Pramadhyati, Pramadhyati, que negligenciou, que foi descuidada. O que? Swarte, Swasya Purushartasya. O seu próprio Purusharta. O que é o Purusharta? São os objetivos de vida dos seres humanos. Quantos são? 4. Chaturvidaha Purushartaha. Que é, primeiro, Kama, Artha, Kama, Dharma e Moksha. Qual é aqui que está a ser enfatizado? Está a ser enfatizado Moksha. Moksha é o que está a ser enfatizado. Porque, reparem, Kama e Artha, a busca por riqueza é Artha, por poder, por estatuto de segurança é Artha, Artha Purushartha. E a busca por prazeres, conforto é Kama, Kama Purushartha. Toda a gente anda nisso. Esses dois ninguém negligencia, podem crer. Esses dois são os privilegiados. Se as pessoas tiverem que escolher entre os 4 Purusharthas, mas depois podem crer que Artha vão escolher e Kama também vão escolher. Se eu puder ter dinheiro e ainda assim confortos e prazeres, a vida está feita. É assim que as pessoas pensam. Dharma, aí as pessoas já não querem saber. Dharma é levar uma vida de valores, ética, de acordo com os Vedas, fazer os rituais, uma vida de Karma Yoga, etc, etc. Isso é muito difícil. Isso dá muito trabalho. É mais fácil curtir. Então as pessoas querem é curtir e estourar o seu dinheirinho que ganham com o seu trabalho na diversão. Então, obviamente, ninguém negligencia o Purushartha, Kama e Artha. Sim, negligenciam o Dharma. Mas aqui estamos a falar das pessoas que sabem o que é o Dharma. Então negligenciam sim Moksha. Sabem que existe Vedanta, mas preferem ir ao templo, só fazer os rituais, e se calhar até pensam assim, Vedanta, quando eu for mais velho, quando eu tiver 70 anos, Vedanta é para os reformados. Temos que viver a vida. Quando a pessoa estiver reformada e velha, para já não sabe o que é que lhe vai acontecer. Essa é uma coisa que temos que entender. A pessoa pode, a qualquer momento, descobrir que está doente. Quanto mais velha a pessoa, maior a probabilidade de ficar doente, certo? É verdade. Então não adiamos para a velhice. Depois, mesmo que a pessoa chegue à velhice, o ouvido começa a faltar. O que é que a pessoa disse? E depois as pessoas dizem, devemos estudar sânscrito. E a pessoa vai pensar, estou muito velha para estudar sânscrito, tem muita memória. Agora onde é que eu vou aprender canto védico? São todos mais novinhos a aprender com 30 ou 40 anos. Como é que eu vou estudar canto védico? Um cota aqui no meio, com 70 anos. Está a ver? E depois, obviamente, falta a energia. Aquela vivacidade para estudar. Obviamente que falta. Não é? Tem maturidade? Sim. Esperemos que sim. Mas falta uma data de coisas. Então é bom que a pessoa comece. Quanto antes, melhor. Quanto antes... E isso, de facto, não adiem o estudo. Quanto antes, melhor. Mais tempo tenham para o entendimento. Uma das coisas lá na Índia que me diziam, vocês é que têm muita sorte. Eu detesto quando dizem que eu tenho sorte. Detesto. Porquê? Porque a pessoa suava para ir para a Índia. Não era propriamente uma coisa fácil. Não é como se fosse agora a obra do Espírito Santo somente. Não, tem punyam, tem, mas também tem sacrifício, não é? Pronto, mas essas pessoas diziam, vocês têm sorte e têm razão num ponto de vista, porquê? Porque elas já tinham uma certa idade e não conseguiam entender a mensagem de Vedanta. E nós estávamos ali, jovens, sedentos, e aquilo fazia todo sentido para nós, está a ver? Então, nós jovens temos muito tempo para entender. E somos todos jovens aqui, é bom pensar assim. Agora, alguém que já está lá mais para o fim, não é? Lida com a dificuldade que é, mas será que eu vou entender isto? Será que eu vou entender isto? No último ano do curso que nós fizemos lá, esse medo dava a algumas pessoas. Notava-se, não é? Faltavam, no final é que eles começaram a correr para ver se entendiam aquilo. Estava a ser dito. Então, pramada é inadvertência, não é? Então a pessoa não deve
ser inadvertente, deve ser cuidadosa, deve ser, atenta, deve estar alerta, deve se dedicar a isto, não é? Então essa é a mensagem, tá? Então esta pessoa, não é? Tendo ganho este corpo maravilhoso, com esta mente maravilhosa, tendo professor, etc, etc, se descuida nesse caminho que é o caminho do autoconhecimento, não é? Essa pessoa, existe alguma pessoa mais iludida do que ela, não é? Sabendo do autoconhecimento, não é? Tendo condições, não é? A perda é enorme, é uma ilusão muito grande, não é? Tatra, e nesse nascimento humano, aqui mesmo Paulo chama, tendo essa energia, essa coragem, não é? Para seguir, ir lá no caminho, não é? Reparem, existem, quando eu estava a olhar para este verso, não é? Eu pensei em 3 coisas, 3 fatores, não é 3 fatores, são mesmo 3 coisas, não é? A primeira delas é nós nascemos, e quando nascemos, nós recebemos algo que é incomensurável, que é o nosso tempo de vida, que é dito que tem um X número de respirações. Se vocês multiplicarem o número de anos, não é? Ou seja, se em vez de pensarem em anos, pensarem em dias, vocês vão ver que a vida, a forma como nós vemos a vida muda. Não é? Quem tem 40 anos há de ter 17 mil dias de vida. Não é? São muitos dias de vida. Não é? São muitos dias. O que é que nós fizemos com esses dias de vida? Com 20 mil dias de vida, se nos dissessem assim, olha, com 20 mil dias de vida, consegues descobrir este enigma? Consegues fazer este puzzle? Que é o puzzle de nós descobrirmos a nossa verdadeira natureza, e nós pensamos assim, puxa, 20 mil dias de vida é muito dia, são muitas horas. Eu acho que sim, acho que consigo. Não é? Mas depois cai aquele pensamento, puxa, são muitos dias. Não é? Vamos, a vida não é só trabalho, não é só rever enigmas, vamos nos divertir um bocadinho. Vamos comer uns pastéis de Belém, dar uns passeios ali à beira-rio, fazer umas jantaradas, umas férias. Temos que nos divertir, não é? Quantos dias desses 20 mil foram gastos em diversão? Será que eles vão faltar depois? Estão a ver o tempo? Nós temos que perspectivar o nosso tempo. Quantas horas são? Quantos dias são? Quantas semanas são? Quantos meses são? Quantos anos são? Não é? Tempo é um recurso que se esgota. Acabou. É o nosso recurso de vida mais importante. Não é? E aquilo que decide o investimento desse tempo, não é? Vamos capitalizar o nosso tempo, vamos investi-lo bem, é o nosso intelecto, o buddhi. Então este é o segundo fator. Eu pensei, buddhi, o nosso intelecto, a nossa nossa capacidade de tomar decisões. E é aí que reside o desperdício ou o investimento do tempo. Estão a ver? Então toda a força da aula de Vedanta e do professor de Vedanta, especialmente numa fase inicial, é a educar o pensamento. Reestruturar a forma de pensar, definir prioridades, valorizar as prioridades, ver o valor dessas prioridades, para cada decisão seja em função dessas prioridades, para que o tempo seja investido naquilo que é realmente importante e haja o mínimo desperdício possível. E tudo isto porque é o terceiro fator muito importante da vida, que é a Atma Vidya, o conhecimento do eu. Estão a ver? Então o tempo deve ser canalizado para este estudo do eu. Se não for assim, então existe pramada, negligência. Esta é a visão do Veda. A visão do Veda em todas as artes, seja na astrologia. Se perguntarem ao astrólogo védico qual é o propósito da astrologia védica, vão dizer moksha, é a libertação. Certo, Maria João? Moksha. Se perguntarem a um médico ayurvédico qual é o propósito da vida, o médico ayurvédico vai dizer, Ricardo, verdade? Moksha. O que é que vão dizer? Moksha. Dança? Moksha. Poesia? Não interessa o que a pessoa faça, o objetivo da vida é independente da profissão. Moksha. E todos os tratados
cantam a uma só voz este resultado final, que é a libertação, todos. Não é morrer e ir para o paraíso ou para o purgatório, não tem nada a ver com isso. É aqui, neste corpo, com esta mente, viver com este conhecimento. Todos eles dizem isso, chamado Jivan Mukti. Todos eles dizem isso. Não é? Então o autor está a enfatizar este grande objetivo de vida e a mostrar que temos tudo para o ter. Temos tudo. Não é preciso uma inteligência muito grande, não. É preciso ter inteligência ali, na média. Não é uma questão da pessoa ser muito inteligente, é uma questão da pessoa estabelecer um compromisso com essa direção. Não é? Caso contrário, está a negligenciar isso. Não é? E agora, na próxima estrofe, não é? A glória do Vedanta e a importância do autoconhecimento são ditas. Então agora o que há? Stuti. Estão a ver? Ninda, criticismo pela negativa, e agora Stuti, a glorificação, o criticismo pela positiva, a valorização do caminho a seguir e também mostrando aquilo que não resulta. Então vamos ler. Vadantu shastrani ajantu devan Vadantu shastrani ajantu devan Kurvantu karmani bhajantu devataha Kurvantu karmani bhajantu devataha Atmaikya bodhena vinapi muktihi Atmaikya bodhena vinapi muktihi Na siddhyati brahma shatantarepi Na siddhyati brahma shatantarepi. Lá no final do verso, nas vossas folhas, diz assim: Patantu iti pata bheda. Estão lá a ver? Não sei se eu traduzi isso, mas se não traduzi, devia dizer. Diz lá no final, no transliterado. Patantu, pata bheda significa outra leitura. Pata significa leitura, bheda significa diferente. Então, diferentes manuscritos podem ter diferentes leituras. Mas geralmente o significado não muda, tá? Então aqui, nós em vez da palavra vadantu no início, podemos ter a palavra patantu. Estão a ver? No manuscrito não se percebia muito bem, até porque as letras têm alguma similaridade. A morfologia das letras, não é? O pa confunde-se com o ba, no sânscrito, no transliterado não. E o ta confunde-se com o da, tá? Pode-se confundir. Ok. Seja qual for o significado, seja qual for a leitura, o significado é parecido. Então diz assim: Vadantu shastrani. Que as pessoas estudem Shastra, o Shastra. Existem muitos Shastras, Ayurveda, Dhanurveda, Shiksha, Kalpo, Vyakaranam, Chandasa, Jyotishi, Niruktam e por aí fora, não é? O que é que isso significa? Que existe Nyaya, que é a lógica, chama-se Tarka Shastra. Existe uma data de coisas que a pessoa pode estudar. A pessoa até pode estudar Vedanta. Se a atitude não for a atitude certa, estudar passa a ser uma ação com vista a uma vida académica, a ganhar mais erudição e não para o conhecimento de si mesmo. Então essa atitude do estudo de Vedanta académica, não é? Essa atitude é reprovável. Nós não estudamos Vedanta para ficarmos eruditos em Vedanta, não. Estudamos Vedanta para entender o eu, para entender a natureza ilimitada do eu. Isto é muito importante. Quando se ensina, é necessário uma certa ginástica e uma certa erudição. Para quê? Para ter a visão total do Shastra. Mas isso é outro assunto. Isso é o passo a seguir de alguém que já entendeu e agora, ok, vamos juntar as ferramentas necessárias para poder passar esta mensagem. E daí o curso de 3 anos também era desenhado para isso, para nos ensinar a ensinar. Certo? Claro que nem todos escolhem esse caminho. Mas esse não é o princípio.
quem vai para o curso de 3 anos, a pessoa, eu estou aqui, que é para aprender a ensinar. Então, esquece, vai à tua vida. Não. Ensinar é uma consequência de quem aprendeu muito bem e quem gosta de comunicar este conhecimento. Não é o propósito, não é? Eu vou fazer carreira agora por causa do Vedanta, não é? O que é que vais ser quando fores grande? Vou ser professor de Vedanta. Então, já está... Não, não é isso. Não existe isso. Não é? Então, e para além do Vedanta, todos os outros textos não vão conferir a liberdade. Então, esta palavra tem 2 interpretações. Vedanto significa falar, portanto significa estudar. Então, não interessa, e obviamente quem fala sobre o assunto já estudou, tá? Então, não interessa o quanto a pessoa estude, interessa sim é a atitude e a qualidade com que a pessoa estudou. Chinmayananda dizia assim, não interessa em quantas Upanishads já tocaste, interessa sim quantas Upanishads tocaram em ti. Entendeu? Quantas é que te tocaram? Basta uma para tocar. Não é preciso estudar muito. Então aqui é igual. A atitude deve ser a certa e nenhum Shastra, para além do Vedanta, traz o autoconhecimento. Tá? Isso não há... Não. Mas somos radicais, não somos radicais, somos factuais quanto a isso. Né? Se existir alguma coisa no outro lado do mundo que remova a ignorância do eu, mostrando, revelando que o eu é ilimitado, então, mesmo que isso noutro lugar se chame com um nome diferente, para nós isso é chamado Vedanta. É o autoconhecimento. E pode existir noutra parte do mundo, noutra galáxia, sei lá. Não dizemos que não. Mas só há uma forma de remover a ignorância do eu, que é o autoconhecimento. Chamem isso Vedanta, Upanishads, autoconhecimento, chamem o que quiserem, só há uma forma, que é essa. Não é? Só há uma forma de eliminar a escuridão, que é trazendo luz. Não é? Por mais água que a pessoa deite numa sala escura, não a ilumina. Mas se eu encher a sala de mobília, também não ilumina. E se eu for cantar para dentro da sala, também não ilumina. Então a pessoa pode tentar todas as ações do mundo, só uma coisa vai iluminar a sala, que é a luz. Tá? Então a escuridão da ignorância só desaparece com a luz do conhecimento. Não é? Então é isso que está aqui a ser dito. Não é? E Yajantu Devan, que a pessoa faça rituais para as deidades, que as pessoas, não é, ofereçam rituais para as deidades, façam homas, pujas, etc. E isso é importante, mas não resolve o problema. E mais, feito com a atitude errada, pode aumentar o ego. Estão a ver? Porque eu faço a puja de manhã, professor. Eu faço todos os dias a puja de manhã. Não é? Eu faço, não é? O ego gosta. Eu faço a puja de manhã. Está a ver? A puja trouxe um acrescento à pessoa, e a pessoa agora mede-se por causa desse acrescento. Agora eu faço a puja, agora eu já sei este mantra, eu já aprendi o Rudram, que é um dos mais difíceis, já estou a aprender a Taittiriya Upanishad, eu estou a aprender isto e faço aquilo. Puxa, eu sou um aluno avançado, já estão a ver? Não é? Existe esse risco. Eu sei que os meus alunos não têm isso, porque estão sempre a ouvir, mas existe esse risco, lá na Índia existe isso. Não é? Então... E mais, o resultado dos rituais é finito. Então não traz o infinito. Não é? Kuruvantu karmani, que a pessoa faça ações, e mais ações, sejam elas quais forem. Também isso não vai resolver o problema. Não é? E bhajantu devata, que as pessoas meditem nas deidades, que façam meditações profundas nas deidades. A pessoa, se eu fizer um mantra muitas vezes, se eu meditar 5 horas por dia num mantra para Ganesha, não vai acontecer. O máximo que pode acontecer é estás no sítio certo, à hora certa, e encontrares Vedanta, ou entenderes o conhecimento. Os obstáculos para o conhecimento podem ficar removidos. Mas em si, nenhum karma, nenhuma ação, seja ela oral, corporal ou mental, resolve o problema do samsara. Não é? Estar na aula de Vedanta não é uma ação. Estar na aula de Vedanta é simplesmente estar exposto ao conhecimento. Estão a ver? O aluno está exposto. Não é uma ação. O aluno expõe-se. A ação é trazer o corpo para dentro da sala. A ação é manter a atenção. É uma ação. Mas agora,
quando o aluno empresta a sua mente à mente do professor, e o professor está a falar sobre o autoconhecimento, está a operar o Pramana é o meio de conhecimento que é Vedanta, o que acontece? As duas mentes fundem-se numa, e a mente do aluno vai junto com a mente do professor. E nesse processo, conjunto, no qual a mente do aluno está a meditar com a mente do professor neste conhecimento, a ignorância é removida. Há uma compreensão. E este processo precisa de ser feito várias vezes, né? Então, tudo à volta da espiritualidade é para que o aluno consiga realmente fundir-se com a mente do professor. Quem já teve essa experiência de estar completamente focado na aula, aquela aula foi simplesmente maravilhosa, viram? Quem já teve essa experiência? E às vezes a pessoa está distraída na aula, não é? Está distraída e a aula não é tão boa. E depois há aulas que o aluno gosta mais, porque a temática o atrai mais também, não é? Mas pronto, isso é compreensível. Mas na medida em que o aluno consegue, não é, quase acoplar-se ao professor, ir com ele assim agarrado, nessa medida vai ver o que o professor está a ver. Não é que não há, quanto a isto não há hipótese. Isso chama-se Pramana, meio de conhecimento, não é? E então é isso que faz toda a preparação. Então, estudar os vários textos, a lógica, a astrologia, a derivação das palavras, a gramática, preparam a pessoa para um melhor entendimento. Os rituais trazem punyam, removem os obstáculos. As ações, podemos chamar isto de Karma Yoga, que é o nosso trabalho, etc. Tudo o resto ajuda-nos a crescer, é ótimo, realiza-nos. O ego sente-se bem, sente-se contribuidor. Depois a meditação dá uma subtileza à mente, a mente fica afiada. Nada melhor do que a meditação em mantra para afiar a mente. O mantra é simplesmente incrível para afiar a mente. Se a pessoa conseguir, nem que seja por 15 segundos, só pensar no mantra, aquilo é uma experiência que pode trazer excelentes mudanças. Então o mantra não deve ser mecânico, não é? Às vezes eu chego a pensar se é bom fazer mantra enquanto se faz outras coisas. Eu agora começo a pensar que, é bom, traz algum punya, mas para quem quer meditar profundamente pode ser contraproducente. Porquê? Porque a pessoa habitua-se a fazer outras coisas enquanto faz o mantra. Estão a ver? E quando a pessoa faz o mantra, a pessoa deve excluir tudo o resto e só fazer o mantra. O silêncio do mantra é importante e a Shakti que reside em cada sílaba do mantra também deve ser importante. Estão a ver? Claro que as pessoas hoje em dia são multitaskers, não é? Gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. E, enfim, traz vantagens e desvantagens, sabemos, não é? E depois diz assim, Atmaika Bodhena Vinapi, não é? Então mesmo que a pessoa faça essas ações todas, api, mesmo isso, Vina, sem Atmaika Bodhena, sem Bodha, o conhecimento, Aikya, da unidade entre Atma, o eu, e Jiva. Sem o conhecimento da não diferença entre o indivíduo e o todo, essa não diferença, qual é? Chamada consciência, existência, plenitude, que é, vamos dizer assim, aquilo que permeia tudo, indivíduo, mundo e Ishvara. Sem esse conhecimento, Muktihi, a libertação, Nasiddhyati, a pessoa não ganha. A pessoa não ganha a libertação, estão a ver? É impossível a meditação. Ou seja, Mukti não acontece. Não há libertação. Agora aqui a pessoa pode pensar assim, mas então não fazemos os rituais? Não fazemos. O Upanishad não. O autor só está a mostrar a limitação de um. Toda a vida ritualística é um meio indireto. Vedanta é um meio direto. O meio indireto prepara, o meio direto resolve. Ambas são importantes. Reparem, Vedanta não funciona se não houver preparação. E a preparação só atinge o seu ápice se houver Vedanta. O propósito da preparação resolve-se com o Vedanta. Senão a pessoa preparada, para que é que serve aquela preparação? A maturidade serve para Vedanta. Então os rituais completam-se com Vedanta. Vedanta sem rituais é muito difícil. Estão a ver? Da pessoa conseguir. Porque são os rituais que preparam. Rituais, o Karma Yoga. Vedanta sem Karma Yoga vê-se pouco eficaz.
Então, cada um tem que estabelecer o compromisso profundo de crescer enquanto pessoa. Esse compromisso é a preparação para Vedanta. E cada um depois vai ao seu tempo. E não julgamos. Onde é que o outro está? Onde é que eu estou? Não. A pessoa preocupa-se com o seu caminho, com aquilo que a pessoa pode fazer por si e seguir em frente. E eu prometo-vos, mas prometo-vos mesmo, se esta for a atitude, Vedanta resulta. Se a atitude for outra, Vedanta é muito difícil de resultar. E agora o autor faz aqui, termina com algo muito bonito. Brahma Shatantare Api, mesmo Antare, ao final de que é Shata, sem Brahma, sem Brahmas. Mesmo, quem é Brahmaji aqui? Brahmaji é o Criador. A deidade responsável pela criação é Brahmaji, que numa linguagem das Upanishads, como nós já vimos, é chamado Hiranyagarbha. Então esta criação está ao cargo de uma deidade que tem todo o conhecimento para criar, que é a primeira deidade a nascer. Tá? Esta é chamada Hiranyagarbha ou Brahmaji. Então ele tem todo o conhecimento e vai manifestar esta criação. Agora, qual é o tempo de vida deste Brahmaji? Ele vive 100 anos. Tá? E quanto é que é um ano desse Brahmaji? Não é uma conta abismal. Então, para isso nós temos que pensar no tempo como pensam os indianos. Não é? Os indianos dividem as eras dividem o tempo em eras. Então existem 4 eras. Cada era é chamada Yuga. A era atual é chamada Kali Yuga. E tem 432 mil anos solares. Para nós que estamos na Terra. 432 mil anos solares. É esta era. Começou há pouco tempo. Vamos na primeira parte da Kali Yuga. Pratamepa, Ade, Jambu, Dvipe, Bharat, não interessa. Ok. E antes dessa Kali Yuga, qual era a era? Dwapara Yuga. Dwapara Yuga tem o dobro de Kali Yuga. Então, se Kali Yuga tem 432 mil anos, Dwapara tem 864 mil anos. 800.064. Não é? 864000. E qual é a Yuga anterior a essa? Treta Yuga. Tem 3 vezes o tempo da primeira. Façam as contas. Dá 1 milhão e tal. E depois temos a Satya Yuga, que é a primeira Yuga, que tem 4 vezes o tempo da primeira. E agora o que é uma Chatur Yuga ou uma Mahayuga? Uma Mahayuga é a soma destas todas, da primeira, do tempo da primeira, com o tempo da segunda, com o tempo da terceira, com o tempo da quarta. Isto dá 4 milhões 320 mil anos. 4 milhões, tá? Agora, se nós multiplicarmos este valor por 2000, nós vamos ter um dia inteiro, 24 horas do dia de Brahma. Façam as contas, é um valor astronómico. São 24 horas. 1000 dizem respeito ao dia e 1000 dizem respeito à noite. Então, se nós multiplicarmos 4.320.000 vezes 2.000, nós vamos ter o tempo em anos solares de um dia de Brahmaji, o Criador. Agora nós temos que multiplicar isso porque 365 dias vezes 100. E o que é que o autor nos está a dizer? São 100 desses anos de Brahmaji. Nem ao fim disso. Ou seja, sem o conhecimento, por mais rituais, etc., que a pessoa faça, não vai acontecer. Contudo, se a pessoa tiver o conhecimento, não precisa de esperar tanto tempo. Pode ser nesta vida. Exatamente nesta vida. Então é isso que o autor está a dizer. Estão a ver, de uma forma muito brilhante, após ter referido a palavra Durlabham muitas vezes, que é o nascimento é raro, é difícil, agora está a glorificar o autoconhecimento. Tudo o resto não resolve a ignorância, não resolve o samsara, mas o autoconhecimento sim. Então é importante. Porquê? Porque o aluno está a começar o texto, pode ter muitas ideias. Pode ter muitas ideias sobre qual o caminho a seguir, o que fazer, não é? E então o autor, logo no início, mostra qual é o caminho, não é? E agora vamos continuar. Então vamos ler.
amrtatvasya nashasti, amrtatvasya nashasti, vitte netyeva hi shrutihi, vitte netyeva hi shrutihi, braviti karmano muktehe, braviti karmano muktehe, ahetutvam sphutam yataha, ahetutvam sphutam yataha. Então agora a pessoa não é, pode pensar assim, não é? Tudo bem que isso não resulta, mas se eu ficar muito rico, mas muito rico mesmo, eu tenho certeza que vou ser feliz. Muita gente pensa assim hoje, que o dinheiro é a solução para os problemas, não é? E é interessante, porque eu conheço pessoas com bastante dinheiro e conheci, quando eu dava aulas de yoga, eu dava aulas particulares de yoga a um casal, quem eu gostava muito, que ele tinha uma empresa de exploração de minério e ele exportava minério, era no sul de Portugal, no Alentejo, e ele exportava minério para a China e para vários países, então ele viajava muito. E eu ia lá à casa dar-lhe as aulas de yoga. Isto foi antes de ir para a Índia, bastante antes, 1 ano e meio antes ou 2, assim. E se vocês entrassem em casa dele, não é? Eles vivem noutro registro. Eu lembro-me de quando eu nasci, não é? Quando eu era jovem, se falar de os médicos viverem bem, não é? Hoje em dia não sei se ainda vivem, mas no tempo do meu pai, um médico ganhava bem, era conceituado, tinha prestígio e tal, não é? E quando eu conheci aquele casal, não é? Aí é que eu entendi, não, isto de ser rico é outra coisa, porque no dia a seguir, se eles quiserem ir para Macau, eles vão para Macau, alguém compra os bilhetes, se quiser dar um BMW à filha, dá à filha, o filho agora vai trabalhar para a Indonésia, para um escritório, quer dizer, eles vivem noutra realidade, ele está a dormir e está a ganhar milhares. Ele está a tomar banho e está a ganhar milhares. Não é? Então, dinheiro certamente não era a falta deles. Contudo, ele contava muitas vezes. Não é? Hoje eram 3 e tal da manhã, acordei e não consegui dormir mais a pensar nos problemas. Estão a ver? A pensar nos problemas. Não é? Então, a dificuldade que há para manter aquilo tudo e o medo de perder aquilo tudo e o nível de vida, os gastos que eles têm, é simplesmente, para nós, e penso eu, para nós não dava, não é? São outras contas diferentes, não é? E acreditem, não é porque os zeros na conta bancária aumentam que a pessoa vai ficar feliz, não é? É uma ilusão pensar o contrário. Não. Quem tem propriedades, quem tem dinheiro, quem tem bens, precisa de muito tempo, paciência e dá muitas dores de cabeça a administrar isso tudo. Quem tem bens, tem pessoas, vai ter que lidar com pessoas que vão estar ali ocupadas com aqueles bens. Não é? Quem tem dinheiro precisa de um gestor, um ou vários. Não é fácil, é extremamente difícil. Não é? Então, agora no próximo verso, nós vamos ver na próxima aula, isso é dito, né? Numa linguagem que todos nós vamos compreender. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om